Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. Antes de mais nada, eu queria deixar uma observação logo no começo desse vídeo. É necessário que dentro do campo acadêmico, as pessoas, particularmente, procurem ser mais neutro, mais imparcial, não misturar muitas vezes as suas ideologias pessoais com os vídeos, seja no campo científico, teológico, histórico, que venha a publicar. E por quê? O que eu vejo hoje, infelizmente, no campo acadêmico, é um tendenciosismo muito grande, é a massificação de ideologias, certo? O que eu vejo também é uma falta de conhecimento, muitas vezes, não só teológico, porque eu falo da Bíblia e falo especificamente do contexto histórico, né? Ganhei 5 prêmios internacionais em teologia, 2 em arqueologia bíblica. Então, assim, foi com muito esforço e mérito. Todavia, o que eu quero expor aqui nesse vídeo, antes de mais nada, é que as pessoas, elas procurem, de fato, saber o que está falando, porque eu vejo muitos ateus aí nas redes sociais sendo tendenciosos e vejo muitos crentes sendo tendenciosos. Entende? Mistura a ideologia pessoal especificamente com um estudo técnico. E eu não faço esse tipo de coisa. Tá bom? Bom, nesse exato momento eu vou fazer uma análise teológica, uma análise científica e uma análise arqueológica do texto de Naum, capítulo 1, versículo 2. Naum, capítulo 1, versículo 2. Essa passagem é abordada muito pelos ateus, que o Deus é simplesmente vingativo, é irado, etc. Se você ler o texto sem o contexto, você vai interpretar dessa forma. Todavia, eu não posso ficar apelando, feito muitos ateus, só porque eu sou ateu. Não. Eu tenho que ser honesto e me transportar para o período específico que foi construído essa narrativa, para eu entender de fato o que o autor está dizendo no texto. Porque eu vejo muitos indivíduos aí se colocando como especialistas nas redes sociais e não sabem nem onde o trem apitou. Infelizmente, a verdade é essa, nua e crua. Não é à toa que, basicamente, quando eu ministrava um curso no campo da religião, os meus alunos eram basicamente protestantes e católicos, a maioria deles. 2 ou 3 agnósticos, mas a maioria protestantes e católicos. E as notas mais baixas do curso de religião e de especialização, né, era a nota dos evangélicos. Mas eram os que tinham mais empáfia. O que eu quero dizer com isso? Esqueça a defesa de bandeira e esqueça as ideologias e foque especificamente nos estudos, de fato, teológico, arqueológico, científico, a área que você quiser desenvolver. Né? É isso que eu digo para todas as pessoas, particularmente, que me acompanham nas redes sociais. Vamos lá. O texto de Naum 1:2 é, de fato, bastante forte e violento quando você vê da perspectiva moral a qual estamos inseridos. Vamos lá, vamos ler o texto. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Você vê isso lá em Naum 1:2, né? Se você tem a revista atualizada, é bem importante, né? Esse versículo, especificamente de Naum 2, expressa o retrato de Deus com traços, por exemplo, que você vê de ira, de ciúmes e de vinganças, que são atributos que soam de forma brutal para quem lê. Eu estou mentindo? Especialmente quando analisados fora do seu contexto histórico e também teológico. Então a gente tem que entender o texto conforme, basicamente, o texto dentro da perspectiva histórica e teológica, para compreender de fato a linguagem e por que ela aparece dessa maneira na Bíblia. E não sair dizendo, ah não, é uma merda, como alguns ateus falam isso abertamente aí,
né, nas redes sociais, né? E eu não concordo com esse tipo de postura. Vamos primeiro analisar o contexto histórico-arqueológico do livro de Naum. Eu separei um estudo específico para vocês entenderem a questão. Veja, a data e o ambiente cultural que foi escrito o livro de Naum. O livro de Naum foi escrito por volta especificamente do século VII antes da era cristã, durante ou pouco antes da queda de Nínive, capital do Império Assírio. A Síria era extremamente violenta. Veja só, primeiro você vai entender agora. A Assíria, que foi escrito o livro de Naum, era extremamente violenta, como comprovado por inúmeras inscrições, murais, relevos arqueológicos. Por exemplo, o palácio de Senaqueribe, em Nínive, onde os reis se vangloriavam de empalar inimigos, esquartejá-los e fazer pilhas de cabeças humanas. Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, teve um indivíduo chamado arqueólogo Stephanie Dallin e Israel Filkstein, que todo mundo conhece aí, principalmente os ateus. O próprio indivíduo ele confirma, diante dos seus estudos, que o terror era parte do sistema político-militar assírio. Certo? Primeiro, esses dois cenários aqui. O livro de Naum como poesia de resistência. O livro de Naum, na realidade, é uma poesia profética nacionalista que expressa o júbilo do povo hebreu diante da iminente queda dos seus opressores. Portanto, os termos violentos que você vê na sua Bíblia, que expressam vingança simbólica e justiça divina, dentro da linguagem de guerra comum à época a qual ele foi escrito, não descreve necessariamente ações concretas do próprio Deus, mas sentimentos projetados diante do sofrimento prolongado. O contexto teológico e literário do livro de Naum. O gênero literário do livro de Naum é o oráculo de juízo. O Naum 2 pertence ao gênero literário de oráculo contra as nações, comum nos profetas. Em Isaías capítulo 13, versos 23, Jeremias 46, versículo 51, e no livro de Ezequiel 25, versos 32. Esses oráculos usam, por exemplo, hipérbole, metáforas bélicas e linguagens mitológicas para exaltar a justiça de Deus contra impérios opressores. Outro ponto importante, imagem teológica de Deus no Antigo Testamento. Os deuses dos povos vizinhos, segundo estudos que eu estou passando no meu estudo, também eram apresentados como vingadores e guerreiros. Por exemplo, a gente vê em Marduk, babilônico, o Assur, que é assírio, e o Baal, que é o cananeu. O Deus de Israel, nesse momento, é retratado como um guerreiro divino que intervém na história para vingar o seu povo. Teólogos como Walter Bergman e John Collins explica que o Antigo Testamento reflete uma teologia do trauma. A imagem de um Deus violento nasce de um contexto de sobrevivência e um contexto de resistência. Outro ponto importante a ser colocado referente a essa análise é a interpretação científica e histórica crítica do livro de Naum. Certo? A teologia bíblica mostra uma evolução do conceito de Deus ao longo do tempo, ao longo desse processo de construção. Nos primeiros textos, como o livro de Naum, Deus é guerreiro, nacionalista e vingador. Com o tempo do desenvolvimento da construção, o conceito se torna mais universal, compassivo e ético, especialmente com os profetas do exílio e com os pensamentos de Jesus no Novo Testamento. Estudos, por exemplo, como Mark Smith, Frank Moore, né, eles abrangem esse tipo de explicação. Por exemplo, no livro de Mark Smith, que eu vou até colocar abaixo no vídeo, né, The Origin Biblical Monotheism, mostra que Yahweh inicialmente herdou muitos atributos dos deuses do panteão cananeu, como El e Baal, incluindo especificamente a ira divina. Frank Moore, que é Frank Moore Cross, que é um dos autores bem conhecido no meio acadêmico, ele demonstra em seu livro que as imagens de vingança de Deus derivam de tradições mitológicas de batalha cósmica reconfigurada teologicamente para o monoteísmo israelita. Certo? Então, o que podemos concluir referente a tudo que eu expus aqui, explicitamente aqui? A conclusão dessa leitura crítica é o seguinte: Naum 1:2 não é um texto para descrever a natureza essencial de Deus, mas uma explosão poética de resistência diante de um império cruel. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que podemos concluir: a sua linguagem brutal, ela reflete um tempo brutal e deve ser lida como expressão do sofrimento histórico do povo judeu naquele exato momento, e não como uma teologia universal. Terceiro ponto: a tradição judaico-cristã posterior, ela evoluiu essas imagens, enfatizando o amor, o perdão, a compaixão, como aparece, por exemplo, no texto de Osés, capítulo 11, em Jonas, capítulo 4, e também entre os evangelhos. E aí eu vou disponibilizar para todos vocês as diversas bibliografias a qual eu utilizei
para, de fato, elaborar esses estudos. Então, o que eu posso concluir a respeito disso? Não é da forma que muitos ateus falam. Veja, eu sou um agnóstico ateu, isso aí todo mundo já sabe nas redes sociais há muitos anos. Só que eu não posso apelar, eu não posso simplesmente dizer algo forçando a barra para ratificar uma narrativa de militância ateísta. Me desculpe, eu não faço esse tipo de coisa, eu sei separar as duas coisas. Tá dando para entender? Eu sei separar a minha ideologia particular, que é ser agnóstico ateu, e a questão dos estudos no campo histórico, teológico, bíblico, científico, arqueológico e assim sucessivamente. Eu não misturo. Infelizmente, esse tipo de mistura acontece dos ateus, certo, com suas ideologias, e tenta refletir isso, inclusive, nos estudos que abordam nas redes sociais. Você vê isso no TikTok, vê no YouTube, etc., os ateus falando um monte de abobrinha, e mais, certo, você também vê isso aqui nas redes sociais, como no YouTube, no Dailymotion, etc., TikTok também, os próprios crentes, eles cristãos, também sendo tendenciosos, defendendo a sua bandeira ideológica, certo, e trazendo o campo histórico de uma forma totalmente parcial. Então eu tenho que frisar esse tipo de coisa, porque de fato o que falta hoje dentro do meio acadêmico é a neutralidade, é a imparcialidade, que infelizmente é muito difícil. E eu luto de fato contra esse tipo de abordagem, infelizmente, por muitos indivíduos aqui no YouTube, nas redes sociais, que particularmente acham que tem as informações únicas e não é nada disso. É porque, infelizmente, as redes sociais estão cheias de pessoas com más intenções. E eu continuo batendo na mesma tecla, certo? Eu tenho a consciência que faço parte da pequena parcela da sociedade que me denomina agnóstico ateu, mas eu sou um cara imparcial. Eu não procuro misturar as duas coisas, entende? E infelizmente falta isso demais nas redes sociais, entende? Demais mesmo. E eu trouxe esse estudo de Naum, porque o que muitas vezes os ateus falam é coisa sem eira nem beira. Eles não estudaram muitas vezes o texto bíblico ou falam coisas sem contexto. Eu continuo batendo na mesma tecla, certo? Muita coisa eu concordo com o que muitos ateus falam, mas muita coisa também discordo. Por conta disso, é extremamente forçação de barra. São indivíduos que não estudaram o que está sendo falado por eles, entende? Então, é muita forçação de barra. E eu falo isso com o maior pesar, porque eu também sou um agnóstico ateu, mas, infelizmente, a gente tem que separar as duas coisas, entende? E não é isso que acontece. A tentativa de muitos ateus é reforçar a bandeira ateísta e, para isso, ficar fazendo suas análises de acordo com as suas ideologias particulares, entende? Então, eu não entro nesse caminho, não. Tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento e qualquer coisa pode fazer o comentário abaixo do vídeo. E as devidas bibliografias que eu utilizei especificamente para esse vídeo vão estar disponíveis abaixo também do vídeo. Tá bom? Um abraço a todos e uma boa noite.